Família, seja bem-vinda aqui ao Diabético Pod. Meu nome é Rodrigo Furniel, eu sou DN1 diabético tipo 1 desde 2011 e há quase um ano o bichinho do CrossFit me picou. Tô apaixonado, engajado e hoje eu trouxe aqui Eber, que é meu coach, empreendedor, e a gente vai trocar uma ideia muito legal aqui sobre CrossFit, sobre os memes da internet de CrossFit, sobre diabetes e tudo mais, pessoal. Eber, vamos lá, meu irmão, se apresenta aí. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, poder falar um pouquinho do que eu faço e como a gente trata nossos alunos e as pessoas que têm diabetes aí também, que participam, que estão preocupadas em cuidar, né, da sua saúde. Bom, meu nome é Eber, eu sou formado em Educação Física, fiz graduação, bacharelado e licenciatura na Unicamp, depois eu fiz uma especialização em Fisiologia, Bioquímica, Treinamento e mestrado em Biomecânica. Eu estava na faculdade e em 2018 resolvi largar um pouquinho o meio acadêmico e voltar a trabalhar com atividade física diretamente com os alunos. E hoje sou proprietário de box de CrossFit e dou aula todos os dias aí para tentar trazer o melhor aí para a nossa comunidade. Cara, fantástico, parabéns. Bom, eu sou meio suspeito, né, que eu sou aluno, curto demais as suas aulas, cara, super atencioso mesmo, aqui não é pra puxar saco, não é porque você tá aqui, mas é um baita de um profissional. Hoje são quantas unidades? Nós temos 2 unidades, né, aqui em Campinas, tem a unidade Taquaral, a primeira, onde eu comecei, onde cheguei lá e conheci a sócia, e a segunda unidade nossa em Souzas, logo uma entradinha em Souzas. Bacana. Muito bom, vamos lá então. Olha, a primeira pergunta que todo mundo me faz, quando eu comecei, né, cheguei pra família, pra minha família, amigos, falei, galera, vou começar a fazer CrossFit. E você já viu, né? Aí já vem ali os memes e tudo mais. Primeira pergunta, para fazer CrossFit, tem que ter Renegade? Não tem que ter Renegade, não tem pré-requisito. CrossFit é uma modalidade feita para todo mundo. Seja homem, mulher, alto, baixo, gordo, magro, idoso ou jovem, pessoa que tem alguma doença ou não, tá? Pode praticar. O importante é o profissional estar lá, saber atender, fazer adaptações do treino de acordo com o que a pessoa necessita. Então, um bom profissional, o que a apostila de nível 1 de treinador fala, se a pessoa botar em prática, não tem pessoa que não possa fazer CrossFit. Isso é muito legal que você está falando, né? Para quem está conhecendo esporte agora, é legal você falar, Eber, né? Dos 3 tipos, né? Eu não sei se é tipo de aula, como que vocês chamam lá, né? Que lá é o FIT, o CRX. Fala mais sobre isso, porque isso, muitas, às vezes o pessoal vê na internet, o pessoal, né, bem fisicamente fazendo CrossFit, né? E, puxa, é o nosso público aqui, a pessoa tá há muito tempo parada, tá sedentária, tá buscando alguma coisa legal para fazer. Como que é esse estilo da aula aí do CrossFit? Tá? Vamos lá. A aula de CrossFit, ela basicamente tem 3 momentos. O primeiro momento é o aquecimento. Ele vai estar lá para elevar a temperatura corporal, fazer uma mobilidade, preparar seu corpo para o que vai acontecer. Normalmente, na segunda parte da aula, a gente trabalha um skill, uma habilidade. Pode ser um trabalho de força, pode ser um trabalho de coordenação, de resistência, uma corrida, uma força, uma habilidade, enfim. E a terceira parte da aula é quando a gente chama, popularmente no Brasil, de WOD, que é o treinamento metabólico. É o Metcon. É onde a gente está preocupado em elevar a frequência cardíaca, trabalhar os movimentos, para trazer todos os benefícios mesmo de uma aula de CrossFit, seja ela para qualquer pessoa. Show de bola. Onde nasceu o CrossFit? Bom, o CrossFit surgiu nos Estados Unidos, né? O David Glassman, ele fez Greg Glassman, ele dava aula em academia e ele desenvolveu essa metodologia, trabalhava, os alunos dele não faltava, sempre ia, e começou a incomodar os donos de academia nos Estados Unidos, que ganhavam muito dinheiro com os alunos que pagavam e não frequentavam. E ele não incentivava, fazia de uma maneira que fosse instigante e que ele pudesse comparar os resultados dos alunos dele e tudo, até que chegou um momento que ele foi expulso da academia, e ele não era mais bem-vindo, e aí ele então fundou na casa dele o primeiro CrossFit, a primeira aula, não chamava isso, né? E as pessoas vendo o sucesso daquilo, vieram atrás de franquear e trazer uma metodologia e trazer isso e se tornou o que é hoje. Isso foi em que ano? Olha, não sei te precisar, mas foi antes dos anos 2000. Antes dos anos 2000. Tempo isso daí. Já tem bastante tempo. Cara, legal. E eu já fiz essa pergunta lá no box e vou te fazer de novo aqui pra você explicar pra gente. Isso é uma preocupação minha, né? Eu sempre fiz musculação, sempre gostei de musculação. Mas aquele negócio, chega uma hora que você quer mudar, e fiz boxe, fui pro boxe, fiz bastante boxe também, apaixonado por boxe também. E amigos no CrossFit, falei, vou tentar, e gostei muito pela dinâmica, tudo que você tá falando. Uma aula nunca é igual a outra, tem música alta, tem tudo a ver com a minha praia, adoro. E eu sempre fiquei, né, com essa dúvida. Então você me esclareceu, né, você vai falar hoje aqui de novo. Quem faz CrossFit precisa fazer musculação? Não, a gente tem uma hora de aula, uma programação que ela vai atender 10 capacidades físicas, né? Força, flexibilidade, resistência de força, endurance, velocidade, potência, coordenação, precisão, agilidade. Então a gente vai mesclando os estímulos a cada aula, né? E através de uma programação bem feita, a gente vai trabalhando isso dentro de uma hora. E é um estímulo suficiente para que dê conta de você ter melhorias na sua vida sem necessidade de fazer musculação. É óbvio que se você quiser fazer um complemento, alguma coisa, você pode fazer se você quer ter um rendimento um pouco maior, tudo, ou trabalhar algum grupamento muscular específico, se você foca um pouco mais na parte de estética. Mas pensando em condicionamento físico, em desempenho, não é necessário fazer musculação. Perfeito. E pensando nisso, né, eu vejo lá que tem gente que vai todos os dias, né, é o famoso rato do CrossFit, rato de academia, rato do CrossFit, vai todos os dias. Qual que, assim, para ter um resultado legal, né, com o CrossFit, assim, com toda a sua experiência, com, né, case de aluno, vamos chamar assim, qual que é o mínimo, assim, para ter um resultado bacana de frequência? Vamos lá, a frequência semanal é ideal de pelo menos 3 vezes se você quer ter ganho, né? Porque você pega a American College, fala de acúmulo de pelo menos 150 minutos de atividade física na semana, então considerando que a gente tem aulas de 1 hora, né? Então tem um aquecimento, a parte principal, tudo. Então, para atingir pelo menos esse mínimo recomendado, seria de 3 horas semanais. Mas tem gente que faz todo dia, a programação ela é feita para atender esse público, né? E aí a pessoa que quer fazer 3 vezes na semana, ela vai fazer de acordo com os dias que são
legais para ela. Não tem que ser segunda, quarta, sexta, terça, quinta e sábado. Não, as aulas, elas são pensadas para pessoas que frequentam todos os dias. Então ela vai ajustar isso àquela rotina. Porque na segunda, na terça e na sexta é o que encaixa na sua rotina. Legal, mas a gente indica 3 vezes na semana. Não, perfeito. Eu tô aí no meu protocolo, né, como eu falei, sou diabético tipo 1, então eu tô em busca da glicada perfeita. Então você tá reparando lá que eu tô praticamente todos os dias sábado, e realmente parece que vicia, assim, né? Você acostuma ali com endorfina no corpo, o clima, né, do boxe e tudo mais, eu tô realmente pegando gosto pela coisa. Quem sabe aí vai rolar uma competição. Vamos ver, vamos ver. Não, dá pra fazer. Não, show de bola. Cara, eu só queria explorar um pouco mais essa questão das pessoas, assim, que nunca fizeram nada, nunca fizeram uma musculação, a questão dos treinos, assim, pro iniciante, a questão, assim, isso é muito importante. Eu vi isso na pele. Apesar de já estar fazendo ali boxe, musculação, por exemplo, eu machuquei meu ombro, não sei se você lembra. E você falou, não, cara, vem aí que a gente adapta o treino. Sim. Eu fiquei preocupado quando eu machuquei o ombro. Falei, cara, a primeira coisa que eu pensei, falei, puxa vida, eu não vou poder mais fazer o crossfit. Você falou, não, cara, vem aí que a gente adapta. Explica um pouco mais, com mais profundidade, Heber, por favor, assim, a pessoa assim, cara, que é sedentária, a pessoa que tá sobrepeso, diabética tipo 2, e aí? Ela chegou amanhã lá, não sei, e acontece, né? Eu quero que você fale isso. Acontece, a pessoa chegou lá no box, eu tô falando certo, o box tá certo. Sim. Chegou lá no box, cara, nesse contexto, explica como que a gente pode ajudar essa pessoa. A pessoa chegou no box e ela é sedentária. Independente de ser diabético ou não, o protocolo vai ser muito parecido. O diabético a gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, né? Porque a gente não sabe como está, de fato, a glicemia dela naquele dia, naquele instante. Se ela usa aquele medidor contínuo, perfeito, cara. A gente consegue saber como está no início da aula, tem um controle maior. Mas às vezes não é a realidade de todo mundo. Então, no primeiro momento, a gente vai trabalhar com uma intensidade um pouco mais controlada. Por quê? Essa pessoa ela toma a insulina dela e aí ela coloca uma insulina de injeção rápida. E aí eu tenho medo de dar um treino um pouco mais alto e ela ter uma hipoglicemia, ou então elevar demais a glicemia dela ali, que pode acontecer se ela já chegou com uma glicemia alta e ela não sabe, né? Então a gente precisava ter esse cuidado. Então, no primeiro momento, a intensidade a gente vai controlar um pouquinho mais, no caso do diabético, um pouco mais baixa, e para o iniciante sedentário, que mesmo que não tenha diabetes, também vai trabalhar num nível um pouco mais baixo. Por quê? Nossos treinos de CrossFit, no nosso box, a gente trabalha com 3 programinhas em paralelo. Né? A gente chama de competition, que seria o avançado, né? Muitos boxes chamam de RX, Isso. que vem da sigla conforme prescrito nos Estados Unidos lá nas receitas. Então, RX vem daí. E aí a gente tem o competition, que seria o avançado, o performance, a gente chama de intermediário, fitness, é mais próximo do iniciante, ou a pessoa que tem dificuldade em alguma habilidade. Tá? Então ele vai para a nossa categoria fitness. Então não necessariamente é iniciante. E a gente vai trabalhando com uma intensidade mais baixa, vendo esse nível de condicionamento, e conforme a pessoa, a gente vai conhecendo um pouco mais, vendo a resposta do treinamento, começamos a trabalhar com uma intensidade um pouco mais alta. E isso também vem de encontro a um dos pilares aí do treinamento, aí, que o CrossFit fala muito, que é o primeiro passo, é trabalhar uma boa técnica. Você tem uma técnica legal? Então, beleza, agora a gente pode trabalhar com uma carga em cima e evitar lesão. E aí você chegou lá, machucou, tem alguma coisa. A gente vai usar um parâmetro muito legal, que é a dor. Dor é um sinal do corpo de que algo está errado. Né? Então a gente vai lá, você falou, eu machuquei meu ombro, né? E aí, vou parar de vir? Não, você vai vir, a gente vai trabalhar com amplitude de movimento reduzida, ou vai fazer uma dinâmica diferente para que você consiga realizar aquele movimento. E aí a gente vai ajustando conforme a necessidade de cada um. Perfeito, Heber. E tudo que você está falando faz muito sentido. E o que eu sempre falo, né, para a família, eu chamo pessoal de família, minha família que está ali. Não existe bala de prata, ninguém vai correr uma maratona de um dia para noite. É gradativo, passo a passo, isso é muito importante. Uma coisa que você falou, né, de medir, eu utilizo, né, um medidor de glicemia, de glicose, que faz muito sentido, ajuda muito, né, para você conhecer o seu corpo. Eu falo muito sobre isso também. Você descobriu a doença agora, um diabetes tipo 2, o pré-diabetes, você precisa conhecer todas as variáveis, né? Tá indo para academia, você precisa medir, né, enfim, a orientação do seu nutricionista, do seu médico, e é um trabalho em conjunto. O aluno ele precisa se autoconhecer, com certeza, você com toda a sua experiência e know-how, ajudar ali para ter o melhor resultado possível. E isso, ser gradativo. Eu vai fazer um ano agora, tô pegando firme mesmo, mas nossa, eu ainda tô lá no fit ainda. Fitness, né? Eu tô lá no vermelhinho ainda, tem exercícios que eu já vou lá pros mais avançados, e meu sonho é subir na corda. Eu fico essa hoje já subindo na corda, um dia eu vou subir nessa corda. Cara, foi legal você abordar o assunto da corda, né? Trazendo até pro lado do diabético aí, é algo que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque a corda é muito legal subir, mas às vezes, se você tiver uma boa proteção na perna, principalmente, né? Pode dar uma feridinha, machucar um pouquinho ali, e aí a gente sabe que tem a dificuldade de cicatrização, tudo. Então, é um cuidado. Eu já falei pra você também lá no box, né? Ó, tá sempre com uma meia baixa hoje, depressão. Vamos fazer um outro exercício hoje para proteger, porque sabe que é um pouco mais complicado o processo de cicatrização. Então, exatamente. A gente na corda, a gente vai melhorando a técnica, e aí o dia que tá mais protegido, tem liberação para fazer um pouco mais. Exatamente. Isso é muito importante que o Heber tá falando, que é isso. E principalmente a diabetes que tá descontrolada. Se a gente tá no controle, seguindo um protocolo eficiente, o protocolo que eu tô seguindo agora, né, alimentação, exercício e o estresse, né? A gente sabe, você como educador, a gente sabe que são esses 3 pilares, né? E para manter ali a nossa glicemia, eu uso esse jargão, né, em busca da glicada perfeita, porque se ela realmente tiver perfeita, eu como um diabético tipo 1, que eu não produzo insulina, sou insulino dependente, mas mesmo assim, com ela, né, com uma glicada ali abaixo de 6, por exemplo, 6%, eu tenho uma vida normal. Cicatrização normal, eu posso fazer qualquer tipo de operação, é uma vida sem medo. O problema da diabetes, o grande problema da diabetes, eu vou te falar qual que é, que eu sou aí desde 2011, como eu falei, é a ignorância. É a falta de conhecimento, e o diabético ele tá aqui para isso, pra gente enviar o máximo de informação possível para as pessoas, porque é isso que mata, a falta de informação. Né? Beleza? Bom, muito bem, vamos continuar aqui. Então assim, né, essa pergunta aqui, depois a gente vai fazer os cortes, mas aqui vai ser um belo corte. Então, Heber, eu queria te perguntar,
Diabético, pode fazer crossfit? Pode. Se a pessoa já é uma pessoa que treina, sabe do histórico dela, já está ativa, ela vai chegar pra gente já mais preparada, a gente vai ficar um pouco mais tranquilo com a situação dela, porque ela já tem conhecimento da glicemia, já tem um ajuste das doses de insulina que ela costuma tomar durante o dia, né? Mas uma pessoa que é sedentária, ela pode fazer, a gente vai começar com uma intensidade um pouquinho mais baixa, porque a gente sabe que o exercício em alta intensidade pode elevar mais os níveis de insulina dela, de glicose no sangue, elevar a glicemia, né? Então, se a gente não tem o parâmetro ali, não sabe como está, então a gente vai começar com uma intensidade um pouquinho mais baixa para evitar uma glicemia, que é um aumento exagerado. Então, e por outro lado também, se a gente coloca uma intensidade um pouco mais alta, no pós-treino ela pode ter um efeito rebote também. Ela pode ter uma hipoglicemia pós-treino. Então, no primeiro momento, nós vamos ficar um pouquinho mais devagar, tentando entender como a pessoa vai se comportar, né, em relação ao treino, mas ela pode fazer sem problema nenhum. É saber como lidar, principalmente nos primeiros treinos. Porque se a pessoa descobriu uma diabetes recente, foi lá, começou a tomar insulina, não está ajustado ainda a quantidade, né, da medicação dela, e ela começa a fazer. E aí tem algumas, né, moléculas que se deslocam lá, GLUT4, vai sequestramento de glicose sanguínea sem uso de insulina durante o treino. Ela pode ter um efeito de hipoglicemia. Então, não estou falando que vai acontecer, mas temos que tomar um pouquinho de cuidado no primeiro momento, né, para isso. Mas se a pessoa tem um marcador contínuo como você tem, fica muito mais fácil a nossa vida, porque durante o treino a gente consegue saber como está, tem um parâmetro muito legal. Isso é uma dica muito importante. Inclusive, esse monitor, a gente sabe que no Brasil, infelizmente, só tem um modelo. Assim, recentemente fui para os Estados Unidos, tem dezenas de modelos. Nosso país ainda está atrasado em relação a isso. Não é algo acessível para todo mundo, mas tem formas de conseguir através do SUS. Tá? Então, tem formas, inclusive, vou deixar esse link lá no nosso blog da Super Glyco, que é a empresa aí, é o blog, na verdade. Então, tem formas hoje de você entrar com recurso e o governo tem vários diabéticos que já conseguiram, 2 por mês, que é o que precisa, né, que ele tem uma duração de 14 dias, e realmente faz, né, toda a diferença. Eu posso falar aqui, né, que como eu falei, eu já estou quase um ano fazendo crossfit, com muito cuidado, sempre aquilo que eu falei, né, passo a passo, já tenho 43 anos, desde 2011, tive já muitas hipoglicemias, não no crossfit, lá eu nunca tive hipoglicemia, pelo contrário, eu tive uma hiper, e estou sempre estudando, mas foi um momento que eu estava ali tomando até, é legal você falar isso, eu tive, se não me engano, um problema dentário que eu precisei tomar um antibiótico, e eu falei, caramba, mas não tô comendo doce. Eu não estava no protocolo, estava desregrado sim, mas ela estava muito alta. Né? E é por conta dos hormônios e tudo mais, né? Processo inflamatório, aumento de cortisol, vai interferir diretamente na insulina. Assim como a adrenalina também interfere, né? A gente tem que saber isso daí. E ter noção do que está acontecendo, olhar de uma maneira um pouco mais sistêmica, né? Holística ali, olhar para as outras vertentes, não só para a atividade física, te dá noção do que está acontecendo. Você fez associação a um tratamento dentário, né? A tomar um medicamento. Então, falou, ó, pode ter isso interfere. Porque você estava tomando um antibiótico, é porque tinha uma inflamação. Se tem uma inflamação, cortisol vai tal. Cortisol. E a gente estava discutindo muito isso, que até antes da gente começar a gravar, então o protocolo de alimentação, exercícios, e eu estou nessa vibe, né, no stress. Pra você ter ideia, assim, a gente está conversando, né? Eu fiquei durante 20 anos, né, empresário, com meu irmão, larguei tudo basicamente para cuidar da minha saúde, com vários projetos, mas eu estou assim no protocolo e agora eu não quero saber de nada, não quero saber de empreender, eu estou cuidando da minha saúde e podendo ajudar o máximo de diabéticos possível. E assim, é regra, né? No stress, sabe, viver a vida feliz mesmo. Então, essa parte do tratamento é muito importante. Então, você buscar o seu Deus interior, para quem acredita ou não acredita, enfim, eu praticamente acredito, né? Sou cristão, enfim. Mas cada um tem aí a sua religião, o seu Deus, e uma meditação, porque realmente os níveis de estresse, eles prejudicam muito, né, irmão? Com certeza faz muita diferença em todos os âmbitos. Aí desregula, né? Você tem, para quem quer ganhar massa muscular, por exemplo, vai interferir ali na testosterona, na produção de testosterona, para ter síntese proteica. Então, quanto mais cortisol tiver, ele vai interferir nos outros hormônios. Vai mexer com a insulina, vai mexer com a adrenalina que está ali na sua, vai mexer com o seu testosterona, e aí atrapalha a sua síntese proteica, por exemplo. Então, descansar, treinar, se alimentar bem, é um pilar essencial para qualquer pessoa. Sim. E vai, no caso do diabético, ajudar muito no controle da glicemia. Perfeito. E a gente está falando muito aqui, né, de quem já descobriu a doença, né, que já é pré-diabético, ou diabético tipo 2, ou até mesmo como eu, diabético tipo 1, que é mais difícil, que é entre 5 a 10%, a grande maioria é por questões alimentares, estilos de vida. Então, é algo muito importante, porque se você não é pré-diabético, é assim, né, ainda, né, se você está levando uma vida desregrada, alimentação, não faz nenhum tipo de atividade física, e é estressado, você tem aí sérios riscos, né, de uma diabetes, do infarto, de várias coisas, porque é isso, é o manualzinho ali hoje, é esse, né? É a combinação perfeita, cara. Sedentarismo, alimentação desregulada, estresse, pode não vir diabetes, mas pode vir hipertensão, pode vir outras doenças, pode vir sobrepeso, que acaba depois trazendo isso, né? Então, é uma combinação de fatores que vai te trazer bem-estar. E aí, Rodrigo, uma coisa que acontece muito também é a pessoa começa a treinar e ela começa a ver resultado. E isso motiva, faz uma retroalimentação. Então faz com que ela veja o resultado. Por exemplo, entrou com o objetivo de emagrecer. Aí ela começou a treinar, emagrecer um pouquinho. Ela pega e muda a dieta dela. Aí ela emagrece mais um pouquinho. Aí ela vai lá e começa a beber um pouco mais de água, se hidratar, né? E aí começa a melhorar a parte de digestão, absorção de nutrientes, e aí melhora a pele, ela vai se retroalimentando. Isso daí faz com que os marcadores, que a gente não vê, marcadores sanguíneos, né? Como a própria glicemia, né?
vá se normalizando, né? E se a gente não cuida, a tendência é que vá para o caminho oposto. Perfeito, tudo melhora, né? A libido, né? Então aí, ó, isso é para mulherada, é maravilhoso, né? Você se cuidar. E eu falo muito isso, né? O nosso corpo é uma máquina divina, né? Nós somos filhos de Deus, é a pessoa que eu sigo falando, né? Os deusinhos, né? E é verdade, quando a gente toma essa consciência, Deus que é o melhor pra gente, né? E o corpo é uma máquina, né, Heber? Eu, assim, o ano passado foi um ano muito difícil pra mim, por várias questões. Eu perdi meu sogro, que era um irmão pra mim, infartou, fulminante. Eu já perdi meu pai também, meu pai tinha 60 anos por questões também alimentares, obesidade. O meu avô, eu tenho lembranças muito boas do meu avô, mas assim, no final da vida, assim, praticamente não andava por questões da diabetes. Mas enfim, eu tava dizendo assim, ano passado foi difícil, eu tava muito desregrado. Então, assim, uma glicada altíssima. E eu sei que se eu continuasse assim, eu não ia chegar onde eu quero. Eu tenho grandes motivações na minha vida. Uma delas é ser avô. Eu quero ser um avô, sabe, aquele avô bacana, que faz tudo com os netos. Eu acredito que eu vou ser um avô novo, porque eu tenho uma filha já de 22 anos e já namora há 6 anos. Então, não é possível, né? E tudo isso para falar sobre motivação. Né? É muito importante. Se você assim, não tiver motivado, o que te leva à ação? Qual que é o motivo que te leva à ação? E isso é interior, é interno. Né? Não adianta. Eu uso muito assim, minha esposa não me motiva. Esquece, ela não tá lá, a sua esposa não tá pra te motivar. Você tem que encontrar a motivação. E lógico, se você tá do lado de uma esposa, do marido que te ajuda, é perfeito. Mas a gente tem que encontrar a nossa motivação. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Você é um atleta, né? Tem vários atletas campeões, né, do esporte, né, do boxe. O que leva uma pessoa a ser um atleta de alta performance e subir no pódio? Vamos lá. Eu acho, assim, a motivação, ela é algo que ela pode ser intrínseca ou extrínseca. Intrínseca quando vem de si mesmo. Você vai lá e eu tô vendo benefício, eu quero ficar mais forte, eu quero mudar meu corpo, então você se motiva. Essa motivação pode ser externa. Eu quero conquistar uma pessoa, eu quero ganhar uma competição, então você coloca um objetivo, e aí você vai correr atrás desse objetivo. Mas também tem uma palavra que ela é super importante, porque pode ser que em algum momento essa motivação diminui. Você não é 100% o tempo todo. E aí tem uma palavra que ela faz toda a diferença, que é disciplina. Para um atleta, seja para uma pessoa que tem lá a diabetes e quer controlar, o que vai trazer resultado, o que vai fazer você ir bem, né, é a disciplina. Porque se em algum momento falta a motivação extrínseca, aí você não está motivado porque você está lá há tempos e ainda não atingiu aquele objetivo, mas você tem que continuar focado. O que vai te manter e fazer chegar lá vai ser a disciplina. A motivação, ela pode diminuir ao longo do tempo. Aí você vai arrumar um outro objetivo, uma outra coisa que vai te motivar. Enquanto não tiver esse outro objetivo te motivando, disciplina é o que vai te levar. Perfeito. Não, disciplina é isso, né? Você não vai ver um atleta de alta performance sem disciplina. E é isso, eu costumo falar que a diabetes, né? Qualquer tipo de diabetes é uma guerra. Não existe uma bala de prata, não existe assim, vai lá no médico e tá aqui, o chazinho, não existe. É uma doença, assim, multidisciplinar. E a gente usou muito essa fórmula que eu vou te falar agora, que é a fórmula do sucesso. Nosso pai deixou, inclusive, meu pai é um cara de recursos humanos. A fórmula do sucesso ele fala o seguinte: conhecimento, mais habilidade elevado à motivação, e agora, com certeza, o maisinho de disciplina. Né? Eu falo muito isso, né, pra minha família e pra tudo mais. O adulto que, alta performance, a pessoa que quer vencer o diabetes, assim, você não tem muita escolha, não tem muito o que querer. É isso que eu posso comer, é isso pra gente poder vencer. O atleta não tem muito, não, hoje eu não vou acordar, porque, não, cara, aqui eu treino. Você não quer ser um campeão olímpico, é isso. E pra diabetes é a mesma coisa, a gente então tem que buscar conhecimento da doença, falando da forma do sucesso, buscar conhecimento, porque nem todo médico vai te transferir conhecimento, né? Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de ter excelentes médicos na minha vida, né? Mas também não. Eu já, no início, quando eu descobri a doença, e você fica perdido. Lá em 2011 não tinha tanta informação como tem hoje, porque essa questão da informação que a gente está fazendo aqui é exponencial, né? Hoje qualquer um, a gente está fazendo aqui, qualquer um pode fazer. Aí em 2011 não tinha tanta informação assim. Então você descobre que você é diabético e você fica perdido. E como eu estava dizendo, eu já cheguei em médico, com um exame constatado, DM1 diabético, tipo, ele olhou pra mim, mas isso daí é só diabetes, é só você perder essa pança aí, toma uma metformina que você é novo, que você vai zerar isso daí. Pô, hoje, você, né, não hoje, né, bastante tempo eu já tendo a consciência, eu levei minha consciência em relação à doença, né, é um absurdo. Então, mas eu falo muito, né, a gente tem que tomar as rédeas, né? Então, quando você detém o conhecimento, você não fica à deriva de médico, de informação errada na internet, de remédio milagroso que não existe. Né? Eu acho assim, bons profissionais e profissionais ruins tem em todas as áreas. Então, foi lá, passou por um profissional, não gostou? Vai em outro. Vê uma segunda opinião. Né? Por exemplo, fui treinar lá, fiz uma aula com o Weber, não gostei. Cara, crossfit não serve pra mim? Não, passa em outro lugar. Né? Às vezes não casou, não se simpatizou, o professor não atendeu você naquele dia por qualquer motivo que possa ter acontecido. Não foi legal? Vai em outro lugar, vai em outro médico. Então, infelizmente, eu acho que você passou por isso, mas não deixou de correr atrás, tá aqui hoje falando disso e se cuidando, e é isso que vale. Perfeito. Eu posso dizer que eu tô buscando a minha melhor versão. Nunca é tarde, então eu me sinto um garoto. E como eu falei, esse ano que eu quero realizar vários sonhos, eu sempre tive o sonho de ser um surfista, cara. Você acredita? E esse ano eu falei pra minha esposa: eu vou aprender a surfar. Eu não vou morrer, eu não vou estar lá nos últimos dias e falar, cara, podia ter aprendido a surfar, né? Por que eu não aprendi? Se tem gente pensando em ir pra Marte, né? Se tem já carro andando sozinho, cara, surfar. Eu coloquei isso como meta esse ano também. Por que isso? Porque tá totalmente ligado a estabilidade da glicemia, ela tá totalmente ligada ao seu bem-estar, à sua alegria. E o que você falou é muito importante. A gente tá falando do crossfit aqui, pô, você não gosta de crossfit, começa com uma caminhada.
vai fazer um jiu-jitsu, vai, assim, mova-se, né? A gente tá falando aqui em toda essa questão multidisciplinar do diabético. Porque não é, para você controlar o diabetes, não é você, por exemplo, coisa que eu fiz muito, errei muito, você, por exemplo, acorda de manhã e mede uma vez. Aí, poxa, tá legal. Ali de manhã em jejum, tá legal. Pô, beleza, eu tô bem, minha saúde tá bem. E vai. Aí, à tarde, come de tudo e não pratica exercício. Meu, tudo errado. É algo multidisciplinar. Você precisa entender todas as variáveis desse negócio. E tudo que a gente tá falando aqui é muito importante, Heber. Rodrigo, assim, ó, o diabético, principalmente o tipo 1, cara, ser disciplinado com a dieta vai fazer toda a diferença. Então, passa para uma nutricionista, expõe seu caso, segue pro cardápio, pede para ela, ó, eu não sou uma máquina, eu não consigo manter assim. O dia que eu precisar escapar um pouquinho, como eu posso minimizar o dano, né? Eu vou aplicar um pouquinho mais, uma dose rápida de insulina, não vou. Então, se você se conhece, você tem uma boa orientação e na maior parte do tempo você está seguindo uma alimentação adequada para o seu quadro, tá perfeito. E aí você tem que saber o que fazer no dia que você, né, tiver as exceções. Porque todo mundo vai querer um dia fazer algo diferente da regra. E aí você tem que saber como lidar com isso. Perfeito. Você falou tudo. E o autoconhecimento, né? E com a ajuda, né, dos profissionais, importantíssimo isso. O autoconhecimento. Eu, por exemplo, eu treino em jejum. O jejum pra mim é super bem, nossa. E aí, de novo, né, a falta de conhecimento, muita gente vira pra mim, poxa, mas você é diabético, não tem que comer de 3 em 3 horas? Não. Eu, né, sou muito grato por uma pessoa que eu fiz o treino dela, tava te falando aqui antes, é um diabético tipo 1 com uma glicada de 5, que é o Klaus, né, vou falar o nome dele aqui, que ele realmente foi a chave, assim, de conhecimento, e ele levou muito meu conhecimento do treinamento que eu fiz com ele. Ele, um diabético tipo 1 como eu, ele faz jejum de 12 horas, 24 horas. Então ele explica isso no treinamento dele, né? Porque a partir do momento que você está em jejum, você está em dieta cetogênica, o seu corpo ele vai se virar. Lembra que a gente falou, o nosso corpo é uma máquina. Então ele vai buscar a energia através de gordura. Então ele vai ali dar um jeito de colocar energia para dentro de você. Obviamente, a gente falou várias vezes isso aqui. A ideia aqui é falar do crossfit e tudo mais, mas não tem como não falar de nutrição, né? Então tem que ter um acompanhamento sim, porque não adianta você fazer uma dieta cetogênica. O que é dieta cetogênica, galera? Quando você limita, né, as suas refeições do dia todo a 50 carboidratos. Isso é muito pouco, realmente. Né? Muito pouco. Qualquer alimentação, um misto quente, acredito que tem mais que 50 carboidratos. Então, mas você tem que fazer isso com conhecimento, com proteínas boas, com carboidratos bons, para que o seu corpo vai sentir, se você for fazer uma dieta cetogênica, você sente nos primeiros dias. Só que aqueles primeiros dias que você quer, isso aqui não é para mim, vou desistir. Tem até, semana passada eu descobri, não sei se já ouviu falar, gripe cetogênica. Já ouviu falar? Não conheço esse nome, mas dieta cetogênica é muito comum as pessoas fazerem, independente de ter diabetes. Qual que é a sua dieta? Eu como de tudo, Rodrigo. Boa, isso. Também quantas calorias você gasta, né? Ó, tem várias perguntas. Ó, eu não sou palestrante, agora a gente tá mais descontraído aqui. Mas fala aí pra mim. Vamos lá. Eu preciso gerir 3.500 calorias diárias, pelo menos, porque além de treinar, eu também dou aula, me movimento muito, né? Então, assim, eu tenho uma rotina que ela é bastante agitada. Então, eu preciso de uma ingesta alta. Então, eu não faço um autocontrole de controle alto, não autocontrole, controle alto do meu carboidrato. Não, eu faço uma boa ingestão de carboidrato, de gorduras, de proteínas, e tento manter isso em níveis balanceados. Tem a nutricionista que eu acompanho, às vezes eu coloco até um pouco mais de gordura do que ela gostaria, mas é porque às vezes eu sinto que está faltando um pouco mais de caloria, porque eu fiz um treino um pouco mais longo, alguma coisa, e o volume do que eu como acaba sendo alto pela quantidade de calorias. Então, se você faz uma dieta também que ela é mais limpa, né, não é cheia de doce, ou de industrializados, de ultraprocessados, você acaba ingerindo uma quantidade alta para poder dar essa quantidade de calorias. Isso é muito legal que você está falando, e eu pratico a forma do sucesso, né, estudo muito, gosto muito também disso, de nutrição, estou até pensando em fazer uma faculdade de nutrição. Qual que é a sua taxa o seu TMB, né? Taxa de metabólica basal. Você falou que são 3.500 MHz. Mas para quem entende. Então, vamos lá. Quando você vai fazer o cálculo, o gasto energético diário de uma pessoa, tem algumas coisas que vão interferir ali. Então, a primeira delas é a taxa metabólica basal. Isso depende de algumas coisas, peso, altura, idade, sexo, gênero, se é homem, se é mulher, ou se a pessoa tem mais massa muscular ou não. Massa muscular gasta muita energia para se manter viva, né? A gordura, quando você tem mais gordura no corpo, ela gasta um pouco menos. Então, esses dias eu fiz uma avaliação indireta, ela deu que minha taxa metabólica basal era de 1990 calorias. Isso para me manter vivo, deitado, sem me movimentar. Então, associado a isso, tem, por exemplo, quando você se alimenta, para você fazer digestão alimentar, você gasta energia. Então, quando você trabalha, você gasta energia. Quando você treina, você gasta energia. Então, além do que eu gasto para me manter vivo, eu tenho os outros gastos. Então, quando a nutricionista faz o cálculo em cima do que você diz para ela, né, do que você reporta as suas atividades diárias, então é feito esse cálculo. E aí depois, em cima disso, que ela é prescrita dieta. Então, fica perto de 3.500 calorias. Perfeito. Estamos dizendo aqui, então, que é muito importante, né, a gente conhecer todas as variáveis e saber, né, quanto que, puxa, o que você estava explicando. O meu TMB é X. Isso é muito importante. O que você indica para fazer? Na verdade, indica não, né? O que é o correto para quem está ouvindo a gente entender mais dessas variáveis e tudo mais? Então, ó, tem diferentes formas de fazer isso. Você pode fazer por uma balança de bioimpedância, você vai entrar na maquininha, você vai dar alguns dados para ela, como seu peso, sua altura, sua idade, ela vai fazer alguns cálculos e vai te dar uma fórmula, vai te dar um resultado, ou então, você consegue buscar na internet. Cálculo de taxa metabólica basal. Você vai colocar seu peso, sua altura, sua idade e gênero, e aí ela vai te dar um cálculo aproximado dessa taxa metabólica basal. Tem métodos diretos, que são mais caros, que é com analisador de gases, que vai ver quanto entra de oxigênio, e você elimina de CO2, tudo, mas isso é para casos um pouco mais específicos, mas tem testes bem baratos para ter uma ideia disso. Uma dica muito importante, aqui em Campinas, pelo menos, nas grandes redes, se eu não me engano, na Drogazinho, não estou fazendo propaganda nenhuma aqui, mas se eu não me engano, uma vez por mês eles fazem gratuitamente.
tem lá a Semana da Saúde, que você vai lá, faz a biopedância, e é muito importante. É você realmente entender como que o seu corpo funciona, os parâmetros, para você poder realmente levar a dieta a sério, para que você tenha resultado. Porque se você entra numa dieta, lógico que a gente quer controlar, né, a nossa glicada, a nossa glicemia, quer ter qualidade de vida, médio e longo prazo, mas também a gente quer ficar bonito, né, pô? Eu, pelo menos, eu tenho isso. Eu quero, pô, ficar bonitão pra esposa. E aí você faz uma dieta, que tem os dois casos, né? De repente aí você faz uma dieta, você tira muito carboidrato, mas exagera na gordura, e você não vai perder peso, né? Que não é legal. Então tem que ser equilibrado, tem que ser um protocolo realmente direcionado, personalizado, né? Pelo amor de Deus, né? Tem que ser personalizado pra você entender o que você tá fazendo, onde você quer chegar. É uma perda de peso, ou, né, ganho de massa, que às vezes não é só perder peso, ganho de massa. Então, você entendendo tudo isso, você tem uma autonomia melhor ali na sua saúde, né, professor? Sim. Rodrigo, é assim, ó. Quando você vai no nutricionista, às vezes você vê que você não está comendo demais, você está comendo errado. Então, se você coloca uma proteína associada ao carboidrato que você está comendo, então você aumenta a comer um pão à tarde. Ao invés de comer um pão com geleia, você come um pão, coloca um peito de frango lá. Isso vai diminuir o índice glicêmico daquela alimentação. Então, para o diabético, principalmente para o tipo 2, ele tem uma resistência à insulina ali, né? Então, para colocar uma proteína a mais, ali vai baixar um pouco o índice glicêmico do alimento. Colocar uma salada, uma fibra, também vai fazer isso. Então tem formas de controlar. Pode ser adicionando proteína, adicionando fibra, coisa que vai mexer do que se você ingere pura e exclusivamente carboidrato, vai ser um pouco mais complicado, né? E ainda dependendo da quantidade de fibra que tiver lá, ou do quão simples é aquele carboidrato, ele vai ser absorvido mais rápido. Então, isso faz com que aumente muito o açúcar no sangue ali, a glicemia vai mais para cima. Então, seguir o programa do nutricionista, ter a sua dieta ali, você seguir, vai fazer com que você tenha resultados ótimos em relação ao controle. Perfeito. Nós estamos aqui falando de esporte, crossfit, então falando sobre alimentação, porque não tem jeito, né? Faz parte. Eu gosto muito de estudar, você também, né? Faz parte de a gente estudar nutrição também, mas nada substitui uma boa nutricionista. E para quem é diabético, nutricionista especializado em diabetes, que faz diferença. Gente, por incrível que pareça. Minha esposa é pré-diabética, Amanda, que você conhece, já tá tomando metformina. Ela foi uma nutricionista que não é especializada em diabetes e tá lá no protocolo dela. Não, você pode comer qualquer tipo de fruta. Não, amor, pra mim fruta tá liberada, qualquer uma. Ah, é? Fantástico. Então, assim, uma nutricionista, uma pessoa pré-diabética, passar qualquer fruta, né, é um absurdo. Só elevar a consciência que você vai ver que é um absurdo. Isso que você está falando do pico glicêmico, tem muitos estudos hoje, o quão mal faz. São os picos glicêmicos que fazem a pessoa ficar pré-diabética ou diabética. Então, sabe aquele dia que você acorda cansado, desmotivado, sem querer fazer nada? Puxa, mas eu não sou diabético. Mas esses picos glicêmicos, eles causam isso, né, no seu organismo, porque o seu organismo ele precisa produzir mais insulina para combater esses picos e você acaba gastando mais energia e o seu corpo faz isso. Não, ó, fica aqui deitado, sem vontade de fazer nada. Então, alimentação saudável, no stress, atividade física, é o beabá, né? Parece que toda a gente ouve isso, mas tem que ser feito. Vou ser um pouquinho polêmico agora. A insulina, ela não é um hormônio bom, né? Você tem que ter no corpo, porque ela também ajuda na síntese proteica. Ela é um sinalizador de síntese. Então, quando você tem ali o pico de insulina, ela vai falar para o seu corpo, ó, vamos fazer síntese. Ou vamos sintetizar glicogênio, vamos sintetizar gordura, vamos sintetizar proteína. O cara machucou treinando, vamos fazer síntese. O que tem que fazer é controlar isso, né? Então, se você tem, exatamente, muitos picos, você não faz atividade física, principalmente se não tem atividade física, isso é mais complicado. Eu posso ter uma ingestão alta de carboidrato, Rodrigo, mas durante o meu dia, eu estou gastando constantemente. Eu faço um treino de altíssima intensidade. Isso faz com que meu corpo queira tirar açúcar do sangue com muito mais ênfase do que a pessoa que não faz atividade física. Então, assim, eu tenho recursos para fazer essa remoção. Então, tem algumas pessoas que, sabendo que que insulina, ela é um hormônio que faz ter síntese de proteína, por exemplo, não tem diabetes e começa a tomar medicamento para diabetes para ter um efeito anabólico. E aí, começa a ter um problema. Ele faz o pâncreas dele ficar preguiçoso. Porque se ele está colocando insulina sintética lá dentro, o pâncreas fala, eu não preciso produzir, porque os hormônios se contrarregulam. E aí você pode ter um quadro de ter diabetes tipo 2 por uso indevido de insulina, querendo ter benefícios dela no corpo. E além disso, aconteceu uma febre, né, da galera tomar insulina em academias, que aconteceu na farmácia. Agora, quando eu vou comprar minha insulina, eu só posso comprar de 5 em 5, né? E aí, é uma paulada na farmácia. Ela falou isso, o laboratório tá fazendo de 1 em 1, o pessoal vinha aqui, comprava e tá faltando pro diabético. Olha o problema, né? De você, meu Deus, né? Tomar uma insulina sem prescrição médica, sem ser diabético. Mas enfim. Muito bem, vamos chegando aqui para a reta final. Queria, cara, agradecer demais, cara, esse convite. Espero que você tenha gostado. Porque quando a gente bate o papo, quando a gente transfere conhecimento, a gente aprende também. Eu espero que quem está nos ouvindo aí tenha gostado também. Muita informação relevante. Vou passar para você e falar as considerações finais. E é isso, meu irmão. Obrigado. E a bola tá com você. Rodrigo, eu acho que a pessoa, dependente da doença que ela tem, se é tipo 1 ou tipo 2, ela pode tentar minimizar ao máximo os prejuízos que ela pode ter se ela souber como ela está lidando. E aí, só para finalizar aqui, eu quero contar um caso de um aluno meu que ele tinha diabetes tipo 1 também. Ele controlava muito bem a glicemia dele, né? Mas, quando eu estava treinando para ele treinava comigo, com 11 anos de idade, fazia aula de ginástica artística. E aí, aos poucos, eu fui incrementando a intensidade, colocando treino, e até que chegou um ponto que a mãe dele chegou a reportar para mim que ele não estava tomando, porque ele controlava bastante a ingestão de carboidrato, ele não estava tomando
remédio para ação rápida. Sim. Então, no caso dele, o menino, a gente conseguia zerar com o treinamento. Se vai zerar ou se não vai, isso Cada não, organismo. exatamente, cada organismo vai dizer. Mas a gente conseguiu isso com ele. Não sei se eu consegui com você ou com outra pessoa. O importante é manter a disciplina, manter a dieta, e isso aí vai te trazer bons resultados. Tá bom? Muito obrigado pelo convite, por ter falado um pouquinho mais sobre o CrossFit, falar sobre o treinamento, por ter reportado esse caso desse meu aluno aqui antes de encerrar, como um caso de exemplo mesmo, Sim. de pessoa que conseguiu lidar com isso. Tá bom? Muito obrigado pelo convite. Perfeito, Heber. Cara, e completando o que você está falando, eu estou no protocolo cetogênico com exercício todos os dias, e assim, eu reduzi, até arrepia falar, em 95% a minha ultra rápida. Eu só tô com a basal. O meu corpo se adapta muito fácil à cetogênica, eu não passo mal. Então, assim, seguindo o protocolo direitinho da nutricionista. E assim, é impressionante. Como assim, se você pegar o que eu estava ingerindo de ultra rápida há 10 dias atrás e agora, assim, eu tô 5% só. Tem muitos dias na última semana que eu não precisei mesmo. Isso é muito legal. Diabético pode, diabético não é uma sentença de morte. Né? Buscar conhecimento, a ignorância que é uma sentença de morte. Você negar a doença, ou você viver uma vida assim, realmente, assim, negando e não querendo saber, esse é o problema. Se encarar de frente, entender todas as variáveis, vida normal, vida normal. Diabético pode tudo, pode fazer crossfit, pode nadar, tem diabético que escala o Everest, é vida normal. Beleza? Heber, obrigado. Pessoal, obrigado aí pela audiência e até a próxima.